do Campeão. Agora no seu rádio Esporte Agora. Às 7h35, é hora de esportes aqui no Rádio Café. Bom dia para você e também bom dia para o meu gigante, professor Cook Galvani. Tem convidado hoje, professor Cook. É verdade. Bom dia, Guilherme, mais uma vez. Bom dia aos nossos ouvintes do Rádio Café, quinta-feira, com noite de muita chuva, né? Mas nós acordamos hoje recebendo aqui, conforme combinamos com o professor Jean. Está aqui comigo também o Gustavo Calheiro, que é atleta do goalball aqui da Padavix, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Visuais aqui do município de Xanxerê, que estiveram na última semana na cidade de Porto Alegre, disputando aí o Regional Sul de goalball. E a gente vai falar um pouquinho, né, Jean, sobre essa modalidade. Vocês têm um trabalho muito bacana, como para aqueles ouvintes que estão nos acompanhando. Inclusive tem uma matéria alternativa lá no nosso portal Rede Princesa sobre essa participação. E exatamente como que funciona, como que é a modalidade, né? As principais características de se disputar o goalball. Professor Jean, muito obrigado pelo aceitar o convite da gente, estar aqui no Rádio Café desta quinta-feira para falar um pouquinho sobre a Padavix e também sobre o goalball. Bom dia, Cook, bom dia, Guilherme, bom dia, Gustavo e bom dia aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando pela 101 FM. Tá certo. Gustavo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo. Eu vi que você estava meio preocupado com a seleção brasileira. Daqui a pouquinho você vai falar da expectativa da seleção brasileira. De futebol não entendo. Não entendo muito. Mas tem muito jogador que também não entende muito, né? E está aí na seleção. Bom, já a Padavix, né? Essa associação que tem um trabalho bacana, com muitos voluntários, com um pessoal que faz um trabalho muito especial aqui, a gente pode dizer, em Xanxerê. Como que é a Padavix? Há quanto tempo ela está no município de Xanxerê fazendo esse trabalho? Com essas pessoas, principalmente aquelas que têm a deficiência visual e outras e auditivas, né? É isso? Sim, a Padavix ela foi fundada em 2001. A gente tem 24 anos, vai fazer 24 anos em dezembro. E ela atende pessoas com deficiência auditiva, visual, tanto cego, baixa visão e surdos, né? Da região AMAI e inclusive até alguns fora da AMAI que nos procuram. Olha só. E a gente consegue atender. Ela é um CAESP, né? Um centro de atendimento especializado para essas pessoas, a fim de reabilitar elas para a sociedade, para o convívio autônomo dessa pessoa na sua comunidade. Ela acaba se tornando meio que regional também, então. Isso, é meio que regional, porque temos pessoas de Pumirim, de Galvão, que vêm também para atendimento. Certo. E esses professores, esses funcionários, esse pessoal que trabalha com a Padavix, ela é uma entidade particular, ela é uma entidade que tem recursos federais? Como é que funciona essa parte? Então, o CAESP ele é mantido com um convênio com a Fundação Catarinense de Educação Especial, que repassa uma verba por aluno através do projeto Gente Feliz. Certo. Gente Especial. E a Padavix administra esse valor, contratando os professores e pagando com esse recurso que vem da Fundação. Certo. Também temos, para nos manter, né, porque é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, temos subvenção com as prefeituras, onde a gente faz atendimento. Por exemplo, assim, a Prefeitura de Xanxerê ajuda um pouco, a Faxinal dos Guedes nós temos alguns alunos ajuda, a Belardo e assim sucessivamente, que foi uma coisa feita com a AMAI, né? Certo. Já que a gente atende essas pessoas, as prefeituras destinam algum recurso para a Padavix também, e é assim que a gente se mantém, através de doações, promoções, campanhas, né? Rifas, essas coisas. Tá certo. Estamos na batalha pela construção da sede própria também. Pois é, né? a pergunta que ainda não temos a sede própria. Não temos. Nós temos um terreno lá perto da Vantec, naquele loteamento novo lá, certo. perto da Vantec. Esse terreno agora foi devolvido para a prefeitura para que a gente possa angariar recursos de deputados através de emendas parlamentares. Olha né? só. Então a gente está nessa busca aí. Claro, hoje em dia para construir uma sede que seria boa mesmo para Padavix, com toda a estrutura, seria uns 4 milhões. Então a gente tem que buscar esses recursos para começar essa obra, né? E dar início, né? A presidente Marisa Girolete, né? Corre atrás, tipo uma doida, atrás desses recursos com deputados, com empresas, fazendo rifas, fizemos bingo ano passado, então a gente vai através disso tentando angariar recursos também para essa construção da sede. Tá certo. Gustavo, você está há quanto tempo na Padavix, Gustavo, lembra? Vai fazer uns
16 anos, eu acho. 16 anos, Entrei lá bem novinho. Tá com quanto? Tô com 18 agora. Olha 19 só. em julho agora. Olha só. E você pratica só o goalball ou tem uma outra modalidade que você também... Agora só pratico o goalball, mas já pratiquei atletismo. Atletismo também. Jean, o Gustavo, ele é baixa visão? O Gustavo é baixa visão, se encaixa como B3, que a gente B3, diz na classificação da Ibiza, né? Certo. B1 é cego, B2 enxerga um pouquinho mais, até 20%, e B3 enxerga um pouquinho mais, até 30%. Gustavo, e no goalball que vocês participaram do regional lá em Porto Alegre, fala um pouquinho como que foi essa experiência, como que foi participar, representar a Padavix numa competição tão importante que reuniu equipes de nível nacional também, né? Foi isso? Foi isso. A experiência é sempre muito legal, que não sabe o que vai rolar durante a competição e foi uma sensação boa e... Tá feliz? É isso. Feliz, faceiro. E sobre aquela questão que você ficou o melhor sub-23 dessa competição, né? Foi isso, Gustavo? Foi isso. O Regional Sul tinha 7 atletas do sub-23, que é até 23 anos. E entre esses 7 eu consegui me destacar melhor e fui o premiado. Olha só, tá aqui o troféu, inclusive. O pessoal que está acompanhando a nossa live aí pode ver o troféu aqui, ó. Regional de Goalball 2025, melhor jogador sub-23. É Confederação Brasileira de Esportes Visuais, olha só. Como é que foi, Jean, essa participação? Como a gente estava conversando durante o evento lá, a gente batia um papo e tal. É uma competição bastante forte, né? Inclusive o Gustavo vai ser um dos representantes do Sul no Brasileiro. É isso que vai acontecer, né? Isso. Então, o Regional Sul de Goalball, ele é o que garante vaga para o brasileiro da Série B, né? Nós tínhamos uma vaga em disputa, porque tem vários times que já estão na Série B, né? E alguns times na Série A. Então, os que fizeram a final, IRM, que é Instituto Roberto Miranda de Londrina, e a Macap de Maringá já estão na Série A. E daí tem a CESA de Florianópolis, que já está na Série B, a Sergues de Porto Alegre, que já está na Série B, e a PAC agora conquistou a vaga para a Série B, né? E vocês estavam lá, inclusive, em busca de uma vaga dessa Série B. Isso, nós estávamos em busca de uma vaga da Série B. A competição aconteceu com 14 times do masculino e 9 times do feminino. Nós passamos para as quartas de finais, entre as 8 melhores campanhas, nós passamos com a 6ª melhor campanha, né? Ganhamos 2 na nossa chave de grupo e perdemos uma para o Instituto Roberto Miranda, que foi o IRM, que foi Aliás, o campeão. ele levou no masculino e no feminino. Isso. Né? E daí, posteriormente, era feito sorteio entre os 4 primeiros no pote 1 contra os 4 últimos, né, no pote 2. E nós demos o azar de pegar a IRM de novo nas quartas de finais, né? Destacar que eles é um time que é o terceiro no Campeonato Brasileiro. Então eles jogam com o SESI, com o Santos, lá de São Paulo. É o time do Brasil. Quarto melhor do Brasil. Isso, Então, o treinamento deles, eles treinam todo dia, tem toda uma estrutura, certo, né? Pelo goalball e pelas outras modalidades também, porque é um instituto que tem parcerias com universidades, com empresas, né? Que conseguem ter esses recursos de treinamento e tal. E daí fica meio difícil, né? A gente competir com eles, né? Mas eu acho que o importante, acima de tudo, é que valoriza o trabalho da Padavix. E já estar lá, né? Já é uma vitória, eu digo assim, porque a disputa ela é normal, né? Porque tem as equipes que têm mais investimentos e tal. E eu acho que a Padavix estar lá com 2 equipes, ter o Gustavo aí, que vai nos representar na Seleção Sul, né? No Brasileiro, já é importante o resultado do trabalho que vocês fazem lá, né? Lembrando assim também que várias equipes trazem jogador de fora para jogar. E a RM tem 2, 3 de São Paulo. Contratou mais um argentino, né? Os argentinos vêm bastante para cá, pro sul, para jogar. Então, várias equipes tinham jogador de fora e nós é só com as pratas da casa, né? Só com o pessoal que tá aqui. A gente valoriza também, a gente brinca que quem rói o osso tem que comer o filé, né? Quem rói o osso todo dia ali, treinamento e tal, tem que ir para Porto Alegre para comer o filé, para estar desfrutando desse campeonato que é tão legal. Foram 6 dias de disputa lá, né? E quantas equipes participaram, tu lembra? Sim, 14 equipes no masculino e 9 no feminino. Gustavo, me conta uma coisa. No goalball tem posição?
Tem, no global tem pivô e ala. Você- O pivô é no meio e ala direita na direita e ala esquerda na esquerda. Tu é? Eu sou ala direita. Ah, direito. Também faço pivô, mas é mais ala direita. Tá, explica um pouquinho para o nosso ouvinte como é que funciona, como é que é o goalball, né? Porque são duas traves, né? Separadas, né? Uma para cada lado, com distâncias já pré... Até para o ouvinte ter uma visualização mental, vamos dizer assim, como a gente fala com o cego, né? Ela é jogada na quadra de vôlei, então ela tem 18 de comprimento por 9 de largura. A trave tem os 9 metros de largura com 1,30 de altura, né? E tem, como o Gustavo falou, tem alas, né? Tem posições. Pivô e alas. São 3 contra 3. O objetivo é jogar uma bola de 1,250 kg pro outro lado, uma bola oca com guiso, para fazer o gol do outro lado. Tem algumas regras específicas que ela tem que quicar antes da linha de 6 metros, tem que quicar numa outra parte que é 6 metros, né? Que é a zona morta que a gente diz, para valer o arremesso. Se quicar para frente da linha de 6 metros é uma penalidade que a gente chama de high ball, bola alta. E se quicar antes da linha de 6 metros e não quicar na zona morta que a gente diz, é uma outra penalidade que é long ball, uma bola longa. Um detalhe também, estou falando em inglês aqui, porque assim, o goalball é todo narrado pelo juiz em inglês. Foi uma maneira que eles acharam para universalizar a modalidade. Então, o cara jogou no Brasil, vai ser narrado em inglês, o cara vai jogar no Japão, vai ser narrado em inglês. E assim, a pessoa que está jogando e ouvindo, né? Porque ele não está visualizando, mas está ouvindo o que está acontecendo na quadra. Vai ter uma noção, né? Se for jogar campeonatos internacionais também. Tem sensores, porque a modalidade do goalball ela é paralímpica, é isso? E isso é uma modalidade paralímpica própria da pessoa com deficiência visual, né? Própria do cego do baixo de E aquela questão dos sensores na... são fitas com barbante embaixo, onde deixa a linha em alto relevo, onde eles possam se localizar, porque só passar a mão na tinta não vai perceber, né? Certo. Então, para ele se localizar dentro das suas posições, né? Eles têm as linhas que são demarcações, né? Que eles podem se localizar. E a pontuação é por sets? Não, é 2 tempos de 12 minutos cronometrados. Por tempo. Isso, daí acaba, a gente chama de game, né? Que acaba o jogo quando dá 10 gols de diferença. Porque se fosse, às vezes tem umas equipes mais fracas com umas equipes mais fortes, ia dar 30 de diferença, 30 gols de diferença às vezes. Então, deu 10 gols de diferença, acaba o jogo. Tá certo, gente. Bom, a gente quer desejar muito sucesso na cerca. Tem mais alguma competição pro ano aí, Jana, do goalball especificamente? Sim, nós temos o Parajasc, que é agora em setembro, nós temos uma Copa Sul, que vai ser em Blumenau, se eu não me engano vai ser em outubro, né, Gustavo? O Gustavo tem em julho a competição, o brasileiro lá. Outubro vai ser em outubro. Então o Gustavo vai ter em outubro o brasileiro também. E sempre a gente tem uns amistosos com outras entidades que a gente consegue trazer e tal, ou nós vamos até lá para fazer essas competições. Bom, Gustavo, a gente aqui da Rádio 101 FM, do Rádio Café, quer te parabenizar em teu nome, em todos os demais companheiros. Você mesmo, quando nos mandou a mensagem lá de Porto Alegre, você destacou a importância dos teus colegas também, porque ninguém ganha nada sozinho, né? Nós lá no time falam que nós é uma família. Sempre um unido pelo outro e ninguém joga sozinho. Até nós estávamos jogando e eu fiz algo errado dentro do jogo e eu já chegou e você não está jogando sozinho, você está jogando em coletivo. Então... É isso aí, não dá moleza, né? Nós chamar atenção. E que você tenha muito sucesso lá nos representando a nossa região sul. Obrigado pela entrevista aqui na Rádio 101 FM. Eu que agradeço a oportunidade aí de vocês e vamos nessa. É isso aí, boa sorte. Bom, nós também temos que agradecer o Cicobi, Turma da Terça, que nos ajuda com patrocínio, né? E deixar aberto para quem quiser. Claro. Goalball, abre o espaço. Porque você pega um investimento lá para Porto Alegre de ônibus, o hotel e a alimentação era pago pela Confederação Brasileira, né? De Esportes Visuais, CBDV. Mas daí tem o transporte também, a gente tem custo sempre, tudo tem despesa, uniformes, essas coisas. Então agradecer o Cicobi Amigos da Terça que nos ajuda e deixar aberto para quem quiser colaborar, entre em contato com a Padavix. Tá certo. Né? Bom, você tem alguma outra modalidade além do goalball que a Padavix está... Nós temos o futsal dos surdos, né? Futsal. Que é desenvolvido na Padavix também. Tem o atletismo. A gente leva vários atletas para o Parajasc também. Que no atletismo a gente compete mais focado no Parajasc.
né? E essas 3 modalidades que a gente consegue oferecer. Estamos tentando trazer o futebol de 5, que a gente fala, que é o futebol de cegos. Mas aí precisa de uma estrutura dos tablados e tal, porque é uma estrutura maior ainda. Mas quem sabe daqui uns dias dê certo. Tá certo. Leve um abraço de toda a nossa equipe lá pro pessoal da Padavix. Obrigado, Gustavo, pela entrevista. Professor Jean, pelo convite também. Aceito para estar com a gente aqui. E as portas estão sempre abertas para vocês divulgar o trabalho de vocês. Hein? Nós que agradecemos a oportunidade, Cook e Guilherme, o espaço na 101 FM. Estamos à disposição para próximas entrevistas. O que chamarem nós, a gente está disposto a estar aqui divulgando a Padavix, o Goalball e todas as atividades que a gente participa. Tá certo, Guilherme. Tá, então conversamos com o pessoal da Padavix, professor Jean, também o Gustavo, que é atleta e aluno também, né, da Padavix aqui de Xanxerê. Tá certo, obrigado, professor, parabéns mais uma vez, mandar um abraço para Márcia e também para o Luiz. Estamos ouvindo o professor Jean, aquele abraço. 7h51, junto com a gente, Cressol, Schumann, Fiat Bota, Solares Energia, Laboratório Policenter e Gale Máquinas premiada.